Então, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso processo de evolução da epidemiologia, nós vamos entrar agora nesse módulo 2 da História Natural da Doença, sempre fazendo uma conjugação com aquele módulo 1 que nós tivemos da introdução do SUS, né? A História Natural da Doença que muitas vezes nós vamos simbolizar por HND. Quando a gente escuta, né, muitas vezes no jornal falando epidemia de dengue, né, surto de conjuntivite, ok? Qual é a diferença básica, indo direto ao ponto, né? Questão batida de concurso público, diferenciar epidemia, surto, endemia e pandemia. Quando é que você tem uma epidemia? Por exemplo, chegada do verão. É sabido, não é novidade para ninguém que vai vir aumento da dengue, né? A vigilância epidemiológica, ela já tem, segundo dados catalogados, o número de incidência de dengue de acordo com os últimos 10 anos. Então, ela meio que se prepara para que esses novos casos que vão chegar, né, tenha como ser o quê? Assistido em relação à saúde, ok? Então, por exemplo, vamos supor que para esse verão eu estou me preparando para um número X de novos casos de dengue. Então eu mobilizo leito de hospital, postos de saúde, aumento horário, aquela coisa toda, né? Tá, mas o que é epidemia? Quando o verão chega, o número de novos casos aumenta. Só que uma coisa é, eu me programei, vamos colocar um caso aqui, né? Onde a gente vai colocar aqui período e aqui o quê? Nós vamos colocar número de casos, tudo bem? Eu me programei para que no período, qual que é o período? Verão, tá? Quem? Vigilância epidemiológica, tá? Eu me programei para que no verão, o número de dengue, de número de casos novos de dengue, que até então era baixo, ele iria sofrer um aclive, ele iria aumentar, ia ter uma diferença. Depois, eu sei que ele volta ao normal. Eu me programei para X% de aumento. Tudo bem? X% de aumento. Ok. Chegou o verão. E aí eu tenho agora o número de incidência de dengue aumentando. Então, a incidência da dengue no verão chegou nesse patamar aqui, ó. Eu posso falar que nesse ponto eu já tenho catalogado uma epidemia? Não. Por quê? Porque aquele número de casos, número de casos novos? Ah, mas já vão dar o alarme? Não, não tem epidemia por quê? Ele não superou aquilo que era esperado para aquela região. A partir de que momento que eu posso falar que eu tenho configurado uma epidemia? A epidemia é quando o número de casos novos excede aquilo que foi programado para aquele período numa determinada região. Epidemia, ela é delimitada. Não é epidemia, região sul, epidemia na cidade tal, ok? A epidemia, ela tem um ponto de delimitação, né? Então, eu só posso falar que a epidemia é quando o número de novos casos excede aquilo que foi programado para uma determinada região num determinado período de tempo. Qual é o meu período de tempo? Tá aqui, ó. Muitas vezes a epidemia, ela é sazonal, ela varia de acordo com a época. Inverno, já é de se esperar uma epidemia de gripe. Verão, já é de se esperar uma epidemia de quê? Dengue, ok? Qual a diferença da epidemia para o surto? Que muitas vezes tem uma diferença, que é simplesmente o espaço. A epidemia, ela é o número de casos novos, além daquilo que foi esperado, o surto também. Porém, surto, ele é limitado a regiões muito estritas. Então eu falo, surto de catapora numa escola, surto de conjuntivite num bairro, surto de diarreia num asilo. O surto, ele tem uma área estrita, ele também é delimitado. A epidemia, ela tem uma área maior. Agora, o processamento é praticamente igual. Então, tem que tomar cuidado que quando fala surto, tem que chamar atenção para a micro-região. Escola, quartel, asilo, bairro, creche, ok? Diferente da endemia. A endemia, ela também é localizada. Porém, a endemia, ela vai ter uma diferença da epidemia. Por quê? Uma doença endêmica, ela geralmente tem relação com a região, porém, uma doença, ela vai ser endêmica quando ela tem
pequenas oscilações ao longo do ano. Ela não tem aquele pico. Por exemplo, eu falo em Amazônia, todo mundo lembra de malária. Eu falo em região muito rural, a gente lembra de parasitoses intestinais, onde as pessoas não têm aquele hábito, em zona muito desprovida de cultura, de higiene, a comorbidade intestinais, as comorbidades parasitosas, ela é comum. Então, a endemia, ela está muito relacionada a uma região específica. É a clássica malária, febre amarela, no norte de Minas. Então, no norte do Brasil. Então, o que você começa a ter? Você começa a ter aquela doença que surge e ela alcança... Tem uma oscilação? Tem. Porém, não é aquela oscilação o quê? Gritante, como acontece nas epidemias. Então, o que eu posso falar? Que a endemia, ela tem uma característica mais o quê? Constante, de pequenas variações. Já uma epidemia, ela tem grandes oscilações sazonais, ok? A endemia não. Agora, característica comum, tanto epidemia quanto surto quanto endemia, é em região localizada, bem determinada. Eu falo em epidemia, eu tenho que falar onde, em que período, né? Eu falo em surto, eu tenho que falar onde, em que período, né? Eu tenho que ser descritivo no meu argumento. Eu falo endemia é constante, mas pelo menos eu tenho que falar onde. Diferente de quando eu falo pandemia. A pandemia, ela é global. Uma doença, ela é pandêmica quando ela começa a acometer ela já varre fronteiras, ela já extrapola fronteiras. Então eu tenho, por exemplo, doenças que se transformaram em pandemia. A AIDS. A AIDS é uma doença que quando você fala tem AIDS, você não pergunta onde. Você sabe que AIDS é uma doença o quê? Mundial. Né? Gripe A. Quando fala assim gripe A, você não preocupa onde, você sabe que já é uma doença o quê? Mundial. A pandemia, ela tem uma característica de ser uma doença globalizada. Então, ela não se expõe a uma micro-região, ok? Tá? Uma doença pode nascer de uma epidemia e passar por uma pandemia? Várias foram assim. A gripe A, no México, foi de epidemia para pandemia. A AIDS na África foi de epidemia para pandemia. Isso é uma coisa que pode acontecer. A vigilância epidemiológica e sanitária ela tem que buscar o quê? A epidemiológica mais com a prevenção e com a informação, a sanitária muito com a intervenção, para tentar o quê? Bloquear o avanço dessa classe das doenças, ok? E quando a gente vai trabalhar nessas histórias, a gente pensa então na seguinte tríade causal. O que é a tríade causal? Esse modelo é um modelo chamado modelo de Lewis e Clark, né? Que é um estudo baseado nesse modelo. O que a gente tem? A famosa tríade causal. O que é a tríade causal? São três premissas extremamente correlativas para que uma doença surja. Então, por exemplo, o agente etiológico, o homem e o meio ambiente. Temos que fazer um apontamento. Esse modelo, ele é um modelo que valoriza muito aquele sistema, né, da famosa doenças infecto-contagiosas, que eram aquelas doenças antes da Revolução Industrial. Nós sabemos que hoje, as doenças que acometem muito esse mundo nosso, não são doenças que dependem tanto de um agente etiológico, de um vírus, de uma bactéria, né? Ok? Né? Não são doenças que têm o vírus, que têm a bactéria, mas que não são doenças pela aquela mesma origem, né? Você tem a AIDS, mas, por exemplo, hoje nós temos aí o diabetes. Diabetes não é causado por bactéria, nós temos aí a hipertensão, não tem vírus, ok? Então, é uma questão de saber adequar. Mas como nós estamos focando no concurso público, muitas vezes o programa dos editais das grandes organizadoras trabalha ainda com esse modelo. E esse modelo ele é válido. Ele trabalha dentro da tríade causal. Ou seja, para que uma doença surge, né, no meio, ela tem três fatores que são interdependentes. Esses três fatores, eles não são arbitrários. Cuidado com essas palavras, que são grifa isso aí no seu caderno, porque são palavras que o concurso cobra. Quais são as tríades? Agente etiológico, homem e meio ambiente. Por exemplo, uma pessoa é contaminada pelo vírus da AIDS. A culpa é do vírus? Lógico que não. A culpa é do vírus, a culpa é do homem e a culpa é do ambiente, né, onde ele está. Então, existe uma correlação, né, sinérgica, né, não é arbitrária,
que é arbitrária? Arbitrária é quando um fala por si, árbitro, juiz de futebol, né? Ele falou, tá falado. Elas não são arbitrárias. A doença não depende só disso, só disso, só disso. É uma complementação. E nesse contexto, nós temos que prestar atenção que existem os termos que o concurso gosta. Doença tem causa o quê? Multicausal. Cuidado, concurso coloca lá, monocausal. Multicausal, tá bom? Arbitrárias? Não. Nenhuma delas age independente. Elas são correlativas. Elas relacionam uma com a outra. Elas são dinâmicas, entendeu? Não culpa só um, porque cada um tem a sua parcela. Hoje, na nossa visão epidemiológica, o que a gente vai tentar trabalhar com mais afinco? Justamente a questão do meio ambiente. Tomem cuidado em banca de concurso, porque uma das grandes pegadinhas na tríade causal é culpar o agente etiológico como principal. Inclusive dizer que os modelos de prevenção, eles só são possíveis quando você conhece o agente etiológico. Pera lá. Para eu começar a tratar uma doença, será que eu preciso conhecer primeiro se ela é causada por vírus, bactéria, sei lá? Lógico que não. O agente etiológico, ele não é o principal foco da epidemiologia. Mas por quê? Sendo que a doença é causada por ele. Então vamos pegar algum exemplo. Gripe suína, gripe A, México, 2009. Eu vou pegar, é uma doença que eu não sei se ela é causada por vírus, bactéria, não sei. Mas eu vou primeiro me enfiar dentro de um laboratório e deixar o povo morrer? Óbvio que não. O que é que eu tenho que fazer? Procurar saber quem são os susceptíveis. O que é que são susceptíveis? Pessoas que estão o quê? Expostas ao risco. Quem está adoecendo dessa doença? É criança, é pré-escolar, é o adolescente, é o jovem, é o homem, é a mulher, é o idoso. É o casado, é o solteiro, é todo mundo. Qual a ideia que você faz de uma doença dessa? Isso é uma doença transmitida por via sexual? Criança pegando essa doença? É muito pouco provável. Idoso? Tudo bem que nós já estamos num período onde os idosos estão aí com a vida sexual ativa. Mas com uma demanda muito alta, é muito pouco provável. Com certeza, quando você busca o susceptível e vê que todas as classes, o fator demográfico, idade, está pegando criança, criança, escolar, pré-escolar, escolar, adolescente, adulto, idoso. Está pegando todos os gêneros, homem e mulher, ok? Né? Com certeza você entende que essa doença é transmitida por vias o quê? Aéreas. Isso não é uma doença de cunho sexual. Qual é a primeira providência que você tem? Eu não quero saber se é vírus, eu não quero saber se é bactéria. Eu tenho que isolar. Não foi essa medida tomada no México? Fecha shopping, fecha escola, fecha praça, isola as pessoas para que essa doença não comece a se transmitir. Repare que eu não vou atrás primeiro do agente etiológico como principal objetivo de prevenção. Eu sabendo quem são as pessoas vulneráveis, eu já consigo, então, trazer uma resposta rápida e imediata com esse mecanismo de prevenção. 1978, AIDS. Quem era o público, né? O foco estava lá na classe dos homens homossexuais, não é verdade? Que estavam contaminando mais com essa doença. Não era uma doença que acometia idoso, não acometia mulher. Nessa época, você não tinha crianças com AIDS. Então, óbvio que você rastreia a transmissão da doença pelo cunho da transmissão sexual. Então, qual vai ser o meu mecanismo de prevenção? Prevenção sexual, uso de preservativo, compartilhamento de seringa. Não é uma doença por vias aéreas. O vírus só foi identificado 2, 3 anos depois. Eu consigo agir na prevenção da doença sem conhecer agente etiológico. A epidemiologia, ela não busca, cuidado que prova adora colocar isso. A epidemiologia, ela não busca agente etiológico como primordial para lançar prevenção. É lógico que é importante, mas não é o primordial. O primordial é você conhecer o susceptível, para tentar rastrear as formas de transmissão dessa doença, ok? E aí nós vamos, então, dar uma palavra mais acentuada nesse fator do meio ambiente. Na cabeça de todo mundo, quando a gente fala meio ambiente, entra só o quê? As gaivotas, a natureza, a montanha, o rio? Não.
Meio ambiente não é só isso. É claro que o meio ambiente tem o seu lado físico e ecológico. A população mora numa região de grande altitude, numa região muito fria, numa região seca, árida. É lógico que ela vai estar exposta a doenças, né? Doenças respiratórias e tudo. O fator ambiental, o meio ambiente físico, ele com certeza tem uma componente importante. Mas nós não podemos esquecer que nós temos o meio ambiente socioeconômico-cultural. A sociedade, o meio social onde você vive, pode ser um fator, não é isso? Um gatilho para que você tenha o quê? Mais susceptibilidade a algumas doenças. A questão econômica, não adianta fugir disso, né? A questão cultural, quantas pessoas... Vamos pegar um exemplo da cultura aqui? Tem culturas interiores muito aí, que as pessoas ainda têm o hábito de defecar no solo. E você começa a ter o quê? A passagem desses micro-organismos, né, para o rio, e aí contamina o rio, que vai ser aquela água que eles vão usar na própria horta. Não é verdade? Né? As doenças do caramujo aí que a gente vê. Como é que isso é? É uma questão cultural. O idoso. Por que o idoso começou a ter HIV? Primeiro que veio o Viagra, né, trouxe toda a potência de novo para o idoso, ok? Os que usam, tá lá. E aí, ele teve o hábito de usar preservativo na sua época? É cultura do idoso usar preservativo? Não. Então, o idoso, porque fala que isso não pega em mim. Então, o que acontece? O idoso, pelo hábito dele não usar preservativo, ele passou a ser o quê? Um susceptível, pelo hábito cultural, em ser vulnerável ao HIV. Ok? Então nós temos isso também com os adolescentes que não usam preservativo. Ou usa na primeira relação, quando faz aquela aliança de compromisso, né? Aquilo ali esquema o vírus. Então o que acontece? Não pode. Esse fator cultural, ele é extremamente, é uma componente. E eu posso falar que é uma das componentes mais difíceis da gente trabalhar. Porque quando a gente trabalha com a questão da educação, quando a gente trabalha com a questão da informação, que eu coloquei lá no modelo do SUS, a informação, ela só é funcional quando ela alcança mudança de hábito. Porque saber todo mundo sabe, mas fazer ninguém faz, ok? Então nós temos também, dentro desse meio ambiente, o meio ambiente psicossocial. O que é que a gente pode agregar? A marginalidade faz com que as pessoas tenham medo de sair, a síndrome do pânico, o estresse, o excesso de trabalho. Quantos de vocês que estão assistindo aí não trabalham 10, 12 horas por dia? Ou o contrário, o desemprego. São fatores que podem ter uma componente o quê? Psicológica e que pode somatizar, né? E render aí alguma comorbidade. Ou seja, quando a gente está falando dessas componentes, dessa tríade, muita atenção. Agente etiológico não é o foco principal, é importante prestar muita atenção que o meio ambiente não é só mato e gaivota, tá? Prestar atenção que o meio ambiente ele entra com 3 componentes, ok? E aí, então, nós vamos agora aplicar dentro da epidemiologia esse conceito que o SUS tanto busca agora, que é o modelo de trabalhar com aquela base da pirâmide que a gente comentou no módulo 1. Quem não assistiu, vai lá assistir. Esse módulo 1, ele trabalha justamente com aquela base da pirâmide, onde você pega um aglomerado grande de população. E aí a gente vai na história natural da doença. Primeiro período pré-patogênico. Esse período é tudo de bom. Pré-patogênico está antes da doença. Não é a ideia? Nós não vamos trabalhar com a base para evitar que a população venha a adoecer? Eu quero evitar o adoecimento da população. Então, lembra que esse período pré-patogênico, no modelo vertical biométrico, ele era esquecido. Ninguém estava a fim de oferecer qualidade de vida para quem ainda não adoeceu. Então, o que acontece? O atendimento ele era voltado após você vir com a doença. Agora, eu mudo um pouco o meu foco. Eu vou dar atendimento antes que você, pelo menos atenção, antes que você adoeça. Então, essa questão de Lewis e Clark é muito interessante. Por quê? Nesse período pré-patogênico, aí você fala assim, mas como que eu vou trabalhar num período se não tem doença? Se eu posso falar, concurso, eu posso falar que o período pré-patogênico é um período que eu vou investir em medicamento? Lógico que não. Tratamento? Lógico que não.
ok? Antibiótico? Lógico que não, porque isso só usa quando já está doente. Nesse período não entra medicação. É um período onde eu vou colocar o foco nas relações que tem entre o susceptível, quem é susceptível? O homem, que é o que tem a condição de adoecer, e o meio ambiente que o cerca. Lembrando que o meio ambiente é complexo. É o meio ambiente social, meio ambiente cultural, econômico, psíquico e físico, né? É muito, quando você pega essa questão do pré-patogênico, é onde você tem que jogar muita moeda aqui, ok? Não é à toa que esse período pré-patogênico, o meu sistema de prevenção é a chamada prevenção o quê? Primária. Então vamos colocar aqui que nesse período eu trabalho o quê? Com a prevenção primária. O que é a prevenção primária? A prevenção primária é aquela prevenção que trabalha num período onde a doença ainda não existe. Mas como que eu faço para trabalhar com essa prevenção primária? Como é uma coisa complexa, nós vamos trabalhar com uma demanda de população grande, eu preciso de agir em dois níveis. O nível primordial, que muitas vezes no concurso, né, a gente comenta isso, depois, mais à frente, nós vamos usar outros termos que pode colocar nisso aqui. Mas aqui eu já estou colocando os termos que as bancas jogam mesmo. Ou seja, primeiro nível e segundo nível. Quem é o primeiro nível? Então, cuidado. A prevenção primária, ela é um modelo de prevenção aplicado ao período pré-patogênico. Essa prevenção primária, ela é dividida em dois níveis de atenção. Primeiro nível e segundo nível. Olha aqui a lei 8080 chegando. Ok? Por que ela vai trabalhar em dois níveis? Por quê? Eu tenho que trazer tanto o quê? A promoção quanto o quê? A prevenção. A promoção é tudo relacionado à saúde. A proteção é tudo relacionado à doença ou a acidente. Às vezes fala evento em epidemiologia. Evento não é festa, evento é problema e doença aqui, tá ok? Então, como que a gente vai trabalhar esse processo? Como é que eu trabalho a promoção? Promovo o que é bom. Qual é a mola mestra da promoção? Educar. Educar a população através de informação. Quem conhece se cuida. E é uma questão até de economia, porque a própria população já vai fazer a parte dela, evitando de estrangular o Sistema Único de Saúde. Então, eu invisto em educação em escolas. Antigamente isso era muito função do Ministério da Educação. Era o Ministério da Educação. Até a questão de vacina não era responsabilidade aqui. Hoje nós sabemos que essa questão da educação se baseia na informação. Na informação, nos projetos, né? Nos programas de educação sexual, educação no trânsito, educação quanto ao uso de drogas, tudo isso aí é o processo de informação. Mas cuidado que essa informação ela só é legal quando ela consegue alcançar a mudança de hábito. Informar por informar, sem efetuar a mudança de hábito, não é tanta coisa assim não. A alimentação, a política da nutrição, ela entra muito importante aqui, né? A alimentação, moradia. A moradia não é só da casa, não adianta me dar uma casa se não tem saneamento básico, né? Ou então me dá condição para comprar uma casa, né? Quando fala moradia, entra um pacote. É água, luz, transporte e segurança. E a moradia, ok? Né? A moradia do lado de um esgoto a céu aberto não é uma promoção à saúde. E aí entra uma questão que concurso adora fazer pegadinha. Porque lazer é coisa supérflua. Para que eu preciso de me divertir? Não é não? Muitas vezes concurso coloca nesse quarto tópico emprego, renda. Não é função de SUS dar emprego para ninguém. Para isso existe o Ministério do Trabalho. Ok? Tá? Ninguém vai em unidade básica de saúde caçar emprego. E muito menos financiamento. Porque às vezes fala assim, renda. Não. Mas lazer. Qual é o intuito que o lazer está sendo colocado aí? Sair do sedentarismo. Esse é o lazer. Ok? É o principal foco. É lógico que é o lazer num todo. O descanso, né? Tudo. Mas o lazer, que até então é colocado como uma coisa supérflua, trabalha 8 horas, descansa 8 horas, dorme 8 horas, né? São conjugações que nós precisamos para poder converger tudo isso em saúde.
Então, deixa claro, o primeiro nível, ele trabalha com a promoção à saúde. Essa promoção à saúde, ela trabalha com com 4 colocações. Então, nós temos educação, alimentação, moradia e lazer. E o segundo nível, que já não é o tal do primordial, esse segundo nível, a proteção e a prevenção. Para que eu preciso de imunizar? Para não pegar a doença. A imunização é a vacina. E nós sabemos que as campanhas de imunização, de vacinação no Brasil, cresceram e foram muito boas. Inclusive, melhorando o espectro de clientes, levando até em regiões onde você não tinha, acesso a essa vacinação. Isso aí é uma coisa que tem que elogiar. Higiene. Higiene não é uma forma de promover saúde, não? Não, higiene é para você se proteger de doença. Porque se não tem higiene, dá fungo, dá bactéria, dá um monte de coisa, Então, a higiene, tanto pessoal, quanto do lar, quanto do meio que você mora, a coleta de lixo, não deixar o lixo exposto para causa do chorume, atrair vetor, A higiene do corpo, a higiene do seu lar, água parada, Toda essa questão da higiene é uma forma de proteção. Saúde ocupacional. Aqui nós entramos numa área que são os acidentes do trabalho. A falta de EPI, Muitas vezes, para você trabalhar, você tem que ter o quê? A instrumentação correta para proteger você, Então, é o operário de obra que tem que estar com capacete. Teve uma vez que uma questão de concurso pegou isso, mostrou uma cena de uma obra e o funcionário sem capacete perguntou em que nível de complexidade que havia uma falha. Justamente pelo funcionário estar sem o seu capacete de proteção, ele estava ferindo justamente o segundo nível, que era a proteção, a prevenção da doença contra a saúde ocupacional. Ou seja, ocupacional é no ambiente de trabalho. E o controle de vetores, que nós temos que ter, justamente porque os vetores, eles são o quê? Transmissores de doença, ok? Então, são processos que a gente tem que estar prestando atenção. Moral da história. No meu período pré-patogênico, eu vou focar remédio? Não. Eu não falei de remédio, eu não falei de nenhum processo de medicação, mas eu falei de processo que antecede a doença. Então, eu tenho que trabalhar principalmente com promoção e prevenção. Porém, uma hora a coisa evolui. E você pode, então, entrar num período da doença que é o chamado período patogênico. Muita atenção nesse período, porque ele é um período que, quando umas bancas de concurso trabalham isso em prova, ela consegue desviar o aluno que se preparou. Então, vamos formar aqui para a gente não ser essa vítima. Período patogênico, o que leva a entender? É o período onde a doença chegou. Concordo? Com esse nome, patogênico, então quer dizer, adoeceu. Só que uma pessoa não adoece da noite para o dia. A doença, ela evolui. E muitas vezes ela não evolui a olhos explícitos, a olhos vistos, Então, é a questão da patogenia na evolução dela. Como que a gente trabalha esse período patogênico? Repara que esse período é dividido em 4 fases. Susceptibilidade, pré-clínico, clínico e cronicidade. Vamos devagarinho. O que é o período da suscetibilidade? É quando a pessoa, aí é que confunde, ela ainda não está com a doença em si. Ah, mas não é patogênico, não tem que ter a doença? Calma, ela ainda não tem a doença. Porém, ela já tem um marcador de risco, ok? Que a torna suscetível. Então, vamos pensar nas questões das doenças infecto-contagiosas, tá bom? Uma gripe. Então, a pessoa não está gripada, mas se o menino ele é um desnutrido, ele não tem suscetibilidade a ter uma pneumonia? Tem. Não é verdade? Uma doença cardiovascular, vamos pensar sem ser uma doença transmitida por agente patogênico. Se uma pessoa tem colesterol alto, ela não é um susceptível a ter uma doença cardiovascular? Tem. Ok? Então, o período de suscetibilidade, escreva, é um período onde a pessoa ainda não tem a doença concretizada. Mas já existem determinantes que favorecem o surgimento dessa doença. Já existem os marcadores de risco. Ok? Isso é o período da suscetibilidade. Quando uma pessoa está nesse período, ela não está nem aí, porque ela não está sentindo absolutamente nada. Ok? A glicemia de um paciente deu 110. É diabético? Não.
Diabético acima de 126, segundo os protocolos aí, né? Feito 2 vezes. 110. Ah, meu senhor, o senhor está com susceptibilidade ao diabetes, ok? Você já tem um marcador de risco para essa doença. Ah, tô nem aí não, tô sentindo nada, então vamos embora. Aí essa pessoa já chega na fase pré-clínica, que é um outro problema. O que é a fase pré-clínica? É aquela fase onde a doença já existe. Eu já tenho a doença, só que eu não estou sentindo nada. E aí, como é que eu vou dar conta que eu estou doente? O único instrumento que o profissional de saúde tem de pegar o sujeito nessa fase é um exame médico. Por isso que essa fase é chamada de fase também o quê? Laboratorial. Alguns escritores, né, alguns estudiosos, gostam de dar esse nome. O grande problema desse período pré-clínico é que ele é um período o quê? Assintomático. Eu não estou sentindo nada, para que eu vou caçar chifre na cabeça de cavalo? Entendeu? É assim que o povo pensa. É um período assintomático. Esse é o grande problema. A fase pré-clínica, o único instrumento que tem da gente saber é através de exame médico. Mas as pessoas têm acesso a exame de saúde com frequência? Não. Então tem que tentar fazer a busca ativa. Já que ela não, né? Já que ela não vai até o sistema único, tentar colocar ela na frente de uma condição de fazer esses exames. Mas então a pessoa às vezes nem sabe que ela está nessa fase pré-clínica. Então, por exemplo, é aquela pessoa que já tem diabetes, a glicose dela já está 140, 150. É aquela pessoa que já está infectada com vírus, com uma gripe, mas não está espirrando, não está tendo dor de nada. Um certo dia, aquela pessoa que tinha sua glicose 140, 150, começa a reclamar que a visão está borrada. Ela começa a reclamar que ela tem que acordar com muita frequência durante a noite para urinar. Ela começa a perceber aquele hipertenso. Ele começa a perceber que quando ele sobe um lance de escada, ele não aguenta chegar lá direitinho, tem que dar um break no meio do caminho, para tomar fôlego. Ou então aquela pessoa começa a ter dor de cabeça, espirrar e tal. Ou seja, o sintoma chegou. Nessa fase, nós estamos no período chamada fase clínica. O que é a fase clínica? É a fase sintomática. Infelizmente, é aqui que a sociedade começa a querer cuidar da saúde. Agora repara quanta água rolou debaixo da ponte. Ele teve chance de cuidar com promoção e prevenção. Ele teve chance de tomar cuidado quando ele ainda era susceptível, quando ele não tinha sintomas, mas o povo só caça serviço de saúde na hora que o bicho pega, ok? É na hora que a dor começa a incomodar. E aí, o sistema é complicado. Aí, olha só, apesar da gente estar num modelo de SUS que já está visando lá no pré-patogênico, a cabeça de muita gente ainda está nesse período biomédico. Porque o que eles vão procurar aqui agora? Médico. Né? Porque o que resolve aqui agora é medicação, que é muito mais caro do que prevenção. É muito simples entender essa ordem, né? Então, a doença no período na fase clínica, ela é a fase crítica. É uma questão muito comum, que às vezes cai no concurso, é justamente um período que a gente encontra aqui, ó. É o chamado horizonte clínico. O que é o horizonte clínico? Horizonte clínico é essa fase. Horizonte clínico. Horizonte clínico é uma linha tênue que divide justamente a fase pré-clínica, ou seja, a assintomática, da assintomática. O que acontece com a pessoa no horizonte clínico? Ela está doente, mas ela não sabe. Se for um vírus, ela pode estar até passando. Mas como ela não está sentindo nada, né? Ok? Horizonte clínico, ok? É uma linha divisória que separa o momento pré-clínico do clínico. Como que a saúde intervém nisso? Aí você fala assim, professor, a saúde está vendo a doença avançar e fica assistindo de camarote? Lógico que não. Nós entramos agora com a prevenção secundária. Cuidado! Prevenção primária, eu trabalhei no período quê? Pré-patogênico. Agora eu estou trabalhando com a prevenção
secundária. Como é que eu trabalho com isso? O que mais concurso cobra? A melhor maneira da prevenção secundária é você tentar descobrir a doença do cara aqui, ó, o quanto antes. Por isso que nós vamos trabalhar com o quê? Diagnóstico precoce. Faz campanha, pega um monte de profissional de saúde na praça para medir glicose, para ferir pressão. Vamos tentar pegar essa população com a doença o mais cedo possível, ok? Na medida em que eu consigo trazer o diagnóstico precoce, eu descobrindo a doença antes, eu tenho mais chance de curar. Cuidado, a palavra diagnóstico precoce, para alguns, remete como não ter doença. Diagnóstico é diagnosticar a doença, né? Ok? Então, quando fala que houve diagnóstico precoce, é que a pessoa já está com a doença, numa fase bem no começo, bem precoce. E aí nós temos, por isso, os exames de massa. Campanha do câncer de mama, libera para as mulheres fazer os exames. Não é ver contra o câncer de mama, né? Campanha do câncer de mama não dá não, contra. E aí o que a gente coloca? A gente coloca exame de massa para que todo mundo possa, né, fazer esse exame, ok? Contra diabetes, todo mundo fazer glicemia capilar. E se caso está doente, faz o isolamento e medica. Aqui sim, algumas doenças você tem que isolar, as doenças infecto-contagiosas, né? Ok? Tem que fazer esse isolamento, ok? E a medicação. Feito isso, nós conseguimos concluir o período patogênico até a fase clínica. O objetivo disso aqui é interditar a evolução da doença para impedir a cronicidade. Então, quando eu chego nessa fase, eu quero ou eu evoluo para a cronicidade, ou eu evoluo para a cura. Não é verdade? Não pode morrer. Então, ou vai para a cronicidade, ou vai para a cura. Alguns têm óbito, claro. O que é a cronicidade? É quando a coisa não teve jeito. O que é uma doença crônica? Aquela doença que fica por um longo tempo, ela não tem cura, ela tem controle. Então, eu posso ter uma cronicidade de diabetes, um câncer que pode às vezes cronificar, né? Ok? A cronicidade, você já começa a ver algumas comorbidades. Então, aquela pessoa que tem pé diabético, a ferida abre e custa a cicatrizar. Uma pessoa, ela pode, uma coisa que nós estamos tomando muito cuidado, campanha contra alcoolismo, né? Consumo de bebida alcoólica. Por quê? O cara sai saudável de casa, num período pré-patogênico, bebe de muito, entra num acidente, amputa um pé, quebra uma perna. Ele já cai lá na quarta fase da cronicidade, porque ele vai depender agora de reabilitação. Olha para você ver como é que a pessoa pode sair de um ponto da doença e baixar do primeiro nível lá para o último momento, que é a cronicidade. Ok? O que nós vamos ter nessa cronicidade? A prevenção terciária trabalhando com a reabilitação. Por isso que aqui nós temos a demanda de alguns profissionais específicos, como terapia ocupacional, fisioterapeuta, né? É o que a gente coloca aqui nessa questão da reabilitação. A fisioterapia, a terapia ocupacional. Nós também temos aí, ó, cuidado, política de transplante. Uma pessoa que precisa de um transplante, ela tem uma doença crônica, uma insuficiência renal crônica. Ela vai ter que entrar nessa política de transplante e lembrar que política de transplante é controlada pelo Ministério da Saúde, né? Ok? Isso aí não é a cargo da prefeitura. E aí entra um fator que, fechando esse módulo, eu vou dar uma deixa para os módulos que nós vamos trabalhar depois. A questão da inclusão social. Isso vem sendo a grande pegadinha da prevenção terciária. Quando eu abro espaço para empregar o reabilitado. Antigamente era fácil. Quebrei meu dedo, encostei. Estou aposentado. Hoje não é assim. Quebrei meu dedo, estou com LER, eu vou fazer uma reabilitação e eu tenho uma política que valoriza o meu emprego. Até em concurso público. Para deficiente, tem as vagas, né? Então, a ideia hoje é reinserir esse reabilitado no mercado de trabalho. Então, cuidado. Quando eu falo campanha de educação para conscientizar a população na aceitação do reabilitado, ao introduzir no mercado de trabalho, isso é prevenção terciária. Ah, porque caiu a palavra educação, mas essa educação ela está com o objetivo de quê? Inclusão específica de um reabilitado. Então, quando a gente trabalha, isso aqui vai ser um assunto que nós vamos estudar muito na humanização do SUS, tá? Nós vamos trabalhar, além disso aqui, em outras questões.
Então, quando eu trabalho na prevenção terciária, eu estou pegando aspectos como reabilitação, transplante, emprego para o reabilitado, né? Já fazendo um parênteses, que não é nesse módulo que nós vamos trabalhar isso com muita determinação, existe hoje a chamada prevenção quaternária, que tenta reduzir, porque uma coisa é fato, o diagnóstico iatrogênico, né? O erro do diagnóstico, fazendo com que uma pessoa possa, o erro médico, às vezes, no diagnóstico de uma doença, fazendo gasto com medicação que às vezes não era nem para aquilo. A prevenção quaternária, ela vai tentar trabalhar com essa, já indo direto o que o concurso coloca. Essa iatrogenia é o mau diagnóstico, né, de uma doença que pode promover uma sobremedicação desnecessária. Nós temos questão de iatrogenia, não é só com medicação, até com prevenção. Nós vamos estudar isso, tá? Mas a prevenção quaternária, ela vai buscar otimizar, focar de uma maneira mais, né, mais inteligente o diagnóstico dessas doenças para reduzir essa iatrogenia, que significa o quê? Esse erro, né? Esse erro na caracterização da doença, que pode fazer com que alto consumo de medicação seja usado sem resultado efetivo. Mas isso fica para a prevenção quaternária. No próximo módulo, nós vamos continuar trabalhando com essa questão da epidemiologia, ok? E eu espero vocês lá. Muito obrigado. Até o terceiro módulo de epidêmio. Bons estudos!